Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas de grego intermediário aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Eu sou o professor Felipe Prestes e nós estamos na nossa 10ª aula desse 8º módulo em que temos trabalhado sobre o nosso acusativo e agora trabalhando como o acusativo em simples aposição. Acusativo em simples aposição. Então, antes de eu falar um pouco sobre essas questões aí do acusativo, eu quero deixar claro a você que existe um ponto muito importante aqui que precisa ser trabalhado quando a gente fala de sintaxe do grego do Novo Testamento, certo? E esse ponto se chama familiaridade. Eu estou tocando nesse ponto porque há alguns dias eu estava conversando com um amigo professor de grego. Nós estávamos discutindo o seguinte ponto. Em algumas vezes, há muita gente que começa a estudar o grego e às vezes começa a se perder em pontos que são importantes no estudo do grego, mas que numa ordem de prioridade daquilo que é importante, muitas dessas pessoas acabam se perdendo em alguns pontos, certo? O que seria um ponto importante, primordial do estudo do grego? O primeiro ponto, o ponto mais importante do estudo do grego, eu vou chamá-lo de texto, certo? Texto. Por que falar do texto? Porque o texto é o principal material com que você vai trabalhar quando você está estudando o grego, exatamente o texto. E dentro do que nós vamos trabalhar sobre texto, certo? A gramática, os pontos, as nuances gramaticais, elas são importantes, certo? Elas têm o seu lugar. Aqui eu vou chamar de gramática, certo? Com as suas regras, com as suas questões, com as suas exceções e tudo isso. Mas o que eu quero dizer é que a gramática, ela serve à nossa compreensão do texto, certo? E, além disso, nós temos algumas metodologias que, às vezes, em um estudo um pouco mais aprofundado, são trazidas para nós algumas metodologias acadêmicas que nos ajudam a entender o texto também, certo? Então, às vezes é uma abordagem linguística, às vezes é uma abordagem discursiva, metodológica, às vezes até mesmo filosófica, sobre algum ponto que vai trazer luz ao texto, certo? Mas por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes o que o aluno vai fazer? Ele começa a estudar a gramática, que é o que nós estamos fazendo aqui, e o que ele acaba, qual é o erro em que ele acaba caindo? Ele começa a achar que gramática é igual a texto, certo? Ele começa a achar que aprender regras gramaticais é igual a aprender o grego. É igual a aprender o texto grego. E não é. Por que isso parece meio óbvio, mas infelizmente muita gente acaba caindo nesse ponto. Por quê? Porque diante de tantas regras e tantos elementos que são apresentados e tal, às vezes o aluno ele começa a se empolgar nessas regras, naquilo que a gente tem tanto falado aqui, e começa a achar que, por exemplo, porque ele estudou todos esses módulos aqui que a gente tem trabalhado, porque ele aprendeu todo o texto aqui que a gente tem apresentado, então ele vai saber o grego do Novo Testamento. Mas não. O que a gente está fazendo aqui? A gente está trabalhando gramática para que você aprenda uma gramática que sirva ao seu entendimento do texto. Ela não é um fim em si mesma. A gramática não é um fim em si mesma. A gramática, ela serve ao entendimento do texto. Então, você não pode achar que porque você leu Daniel Wallace, porque você leu Dana Imenti, porque você leu qualquer outra, ou Roberts, ou qualquer outra gramática importante que você possa pensar aí, que é por isso que você sabe grego, ou porque você leu uma gramática básica, então você sabe grego. Não, você sabe algumas regras do grego.
O mais importante disso tudo é você ir para o texto grego. Mas muitas vezes os alunos se perdem nesse ponto aqui porque a eles é apresentado somente a gramática e eles vão pouco para o texto. Então, o que eu preciso lembrar é o seguinte: muitas vezes, por que eu toquei no ponto de familiaridade? Certo? Vou até colocar em vermelho aqui para ficar mais forte. Por que eu toquei na familiaridade? Por quê? Porque a sua familiaridade ela deve ser mais com o texto do que com as regras gramaticais. Como assim familiaridade, professor? Familiaridade é você trabalhar o texto grego dia após dia. É você olhar que um de muitas vezes não é traduzido. É você perceber que às vezes você tem rodé, ou seja, um rol como um artigo e um de como uma conjunção que vem depois dela, e essa ser uma construção comum. Você perceber adjetivos, você perceber apostos, como a gente tem trabalhado aqui na última aula, inclusive, nessa que a gente está trabalhando também. Enfim, é você perceber os elementos da gramática que eles, de uma certa forma, depois de tanta familiaridade, depois de tanto estudo, depois de tanto contato com o texto, as regras gramaticais, elas meio que acabam entrando na nossa cabeça de algum jeito, meio que por osmose e tal, mas deixando a brincadeira de lado, a regra gramatical, ela acaba sendo absorvida por nós por uma questão de familiaridade. Então, e muitas vezes o que acontece? A gente se perde somente na gramática. A gente aprende os casos, a gente aprende como os casos funcionam de formas diferentes dentro do contexto que eles aparecem e tudo isso. A gente aprende todas essas questões quando a gente aprende gramática, mas a gente não pode achar que isso é grego. Grego mesmo é você ir para o texto grego, para o seu Novo Testamento grego, de preferência de papel, né? Para você não se distrair e usar como muleta os elementos tecnológicos, né? Que é você tocar com o seu dedo lá ou passar o seu mouse, aí você já sabe exatamente qual é a forma gramatical daquela palavra. Mas se você não tem uma familiaridade, se o texto não é tão comum para você, estudar a gramática não faz muita diferença, certo? Na verdade, é um auto-engano, é você achar que você está aprendendo realmente, quando na verdade você não está, quando na verdade você está se enganando. Então, por isso, a gente precisa lembrar a você precisa se familiarizar com o texto. E eu posso até dizer mais, com a sua familiarização com o texto, o caminho acaba sendo o inverso também. Você aprende as regras gramaticais porque elas são tão comuns a você dentro do texto grego que você acaba se acostumando com elas. E quando você vira uma regra gramatical, ela meio que vai parecer óbvia para você. Mas por quê? Porque eu estou trabalhando com esse texto frequentemente. Como é que você trabalha com esse texto frequentemente? A cada vez que você vai pregar num texto ou ensinar em um texto, você vai levar um estudo bíblico num grupo pequeno, ou num sermão mesmo na sua igreja, ou no seu estudo devocional em casa, para você mesmo. Enfim, não custa nada você ver como aquele texto funciona no grego, trabalhar o grego como algo comum a você, como algo que realmente faz uma diferença no seu estudo, no seu aprendizado. E o grego não ser somente aquela hora de eu estudar grego, mas para o grego estar frequente a cada vez que você acessa o Novo Testamento. E nesse sentido, quando você vira as metodologias, que seria o ponto que eu queria tocar também, as metodologias, elas de uma certa forma, elas vão lhe ajudar a entender mais o texto bíblico, mas elas não vão ser aquilo sem o que você não entende o texto grego. Você vai poder entender sem metodologia. Por quê? Porque você já tem familiaridade com o texto grego. Muita gente às vezes acaba se perdendo nos estudos gramaticais, nos estudos das metodologias e acabam não tendo contato com o texto grego de fato, que é, no final das contas, o nosso principal objeto de estudo, é o texto. Então, com tudo isso sendo falado, o que você deve fazer? Você deve se familiarizar com o texto grego.
Você deve olhar para o texto grego. Agora a gente já tem passado por todos os casos. Neste módulo, a gente está finalizando a parte dos casos do texto da gramática grega. Então, nós trabalhamos a introdução e toda a parte dos casos. O nominativo, o vocativo, o genitivo, o dativo, o acusativo. Agora, terminando, estamos quase a terminar o acusativo. Então, o que fazer agora? Bom, no seu estudo bíblico, no seu lidar com o texto sagrado, você pode ver, eu tenho um acusativo, qual é a função desse acusativo aqui? E de tanto você estudar aquele texto, as funções do acusativo vão acabar se tornando familiares para você, de tal forma que talvez você não saiba o nome desse acusativo, talvez você não lembre do nome, a posição, mas aí você lembra que esse texto, que esse elemento aqui, ele esclarece o anterior. Então pronto, você entendeu a função, mas embora você não lembre o nome dela, mas você entende a função. Poxa, aqui está esclarecendo o que foi dito antes. Ponto. É isso que eu preciso saber. E isso vem com familiaridade. É o seu estudo do texto grego, sendo familiar a ele. Senão o texto grego ele passa a ser estranho para você. Embora você esteja estudando gramática ou metodologias ou tudo isso, mas o texto grego é estranho para você. Você conhece regras gramaticais, conhece teóricos das metodologias, mas você não conhece o que é um genitivo. Você não conhece reconhecer um genitivo dentro de uma oração, você não conhece identificar quem é objeto direto dentro de uma frase. E se aquele objeto direto ele está sendo ali trabalhado por um acusativo ou até mesmo por um genitivo que tomou a função de objeto direto ou até por um nominativo, não sei. Depende de como você estuda aquele texto. Então familiarize-se com o texto grego. O texto grego é o nosso principal objeto de estudo. A gramática, as metodologias, as aulas que a gente tem trabalhado aqui são ferramentas para lhe levar para o texto grego, mas elas não vão substituir o texto grego de fato. Isso é algo que você deve fazer dentro do seu estudo. É você se preparando, estudando e se expondo, certo? A ideia é de exposição. Quando estudamos línguas, a gente também fala muito sobre imersão, certo? Quando se fala de exposição, você pode lembrar de input, que é quando você recebe as informações, você recebe o texto grego. O texto grego passa a ser comum para você, porque você tem frequente contato com ele. Então é assim que a gente estuda línguas, principalmente uma língua que não é mais falada, como o texto grego do Novo Testamento, é familiaridade. Então não adianta a gente estudar as regras gramaticais, você assistir todas as dezenas de aulas, centenas de aulas que a gente tem aqui no nosso canal, isso não é suficiente. O que é suficiente é você com o seu texto grego. E essas aulas servirem, a gramática, as metodologias, servirem de ajuda para que você entenda o texto grego. Mas o texto grego ele vem com prioridade e a sua familiaridade com ele é fundamental. Eu conheço estudantes da escritura que não conhecem muitas regras gramaticais, que até não sabem tanto quanto eu as regras gramaticais, mas eles conhecem mais o texto grego do que eu. Mas como assim? Eles conhecem mais o texto grego do que eu porque eles têm se exposto ao texto grego há mais tempo do que eu. Eu tenho estudado, obviamente dentro do tempo que Deus tem me concedido, mas conheço pessoas que lidam com o texto grego há 30, 40 anos. Eles não sabem exatamente se chamar o termo gramatical exato daquela construção, como eu poderia fazer por conta dos estudos e tal, mas ele entende o texto, ele se familiariza, o vocabulário dele é maior, a compreensão dele é maior, a familiaridade, como eu falei, com o texto grego é maior e por aí vai. Então, o ponto-chave aqui a ser salientado é familiaridade. Você precisa manter-se atento
ao texto grego, sempre, para que ele não se perca dentro de tantas metodologias, tantos termos gramaticais, tantas aulas e comentários. Você precisa, acima de tudo isso, contato com o texto grego. E isso é que vai trazer para você a compreensão do texto bíblico dentro da sua língua original. Então, tendo falado sobre isso, era algo que eu já gostaria de ter falado em outros momentos. Vamos aqui para algumas ilustrações que ajudam ainda mais a lançar luz sobre as questões lá do acusativo de simples aposição. Um texto que a gente já trabalhou, então, en-ho, que é, vamos colocá-lo aqui, en-ho, que é no qual, erhomen, que é temos, ten apolitrosin, que é a redenção. Nós temos o que? A redenção de atu haimatos autu, ou seja, pelo, e aí nós temos haimatos, que é sangue, e autu, que é dele, né? Ou seja, o seu sangue, e aí nós temos ten aphesin, a remissão, ton paraptomasin, paraptomaton, que é a remissão dos pecados, kata, ou seja, segundo, to plutos, a riqueza, tes haritos, da graça, ao tu, ou seja, da sua graça. Aí você percebe aqui de Pluto, né? Você deve lembrar de plutocracia, que é a plutocracia, né? É o governo dos ricos. Quando você lê Plutos, você lembra de riqueza, né? Não é Pluto, não lembra lá do cachorrinho lá do Mickey, né? Pluto no grego tem a ver com riqueza, certo? Então, Plutos de acordo com a riqueza, Haritos, palavra que você conhece aqui no genitivo, né? Então, da graça, de acordo com a riqueza da graça dele. Então, só para a gente lembrar aqui, como a gente já falou desse texto, nós temos a redenção, ten apolitrosin, de atu haimatos atu, ten aphesin. E aí tem um ponto aqui que eu quero chamar a sua atenção. Nós temos a redenção, a remissão dos pecados. O que eu quero chamar a sua atenção aqui é exatamente o seguinte. Aqui nós temos a remissão dos pecados, né? Ten aphesin para tomaton, mas esse aqui ele esclarece certamente, né? O que é essa redenção? Essa redenção é o lavar, né? É o remir dos pecados. Então aqui nós temos uma clarificação, que é justamente o papel de um apóstolo. Mas além disso, o que eu quero que você perceba é que esses substantivos ten apolitrosin e ten aphesin, eles não estão exatamente um do lado do outro. A gente tem entre eles aqui de atu haimatos, autu, né, melhor dizendo. Então, o que isso quer dizer para a gente? Isso mostra que o aposto ele não necessariamente precisa estar exatamente colado ao outro, mas eles sim se referem à mesma coisa ou à mesma pessoa. Eles sim estão aí sendo colocados, né, como adjacentes, embora não exatamente adjacentes, ou seja, não exatamente um do lado do outro, mas eles estão próximos um ao outro e eles estão aí então também tendo a mesma função sintática dentro da oração. Então, se eles têm a mesma função sintática, se referem à mesma pessoa e tudo isso que a gente já tem falado, então eles são dessa forma um aposto, uma clarificação que foi trazida aí para lançar luz ao significado desse substantivo. Um outro texto para o qual quero chamar a sua atenção
e até a gente poder encerrar é o texto de Efésios 2 e 2. O texto, né, os textos de Efésios sempre são bem longos, assim, Paulo prolonga a sua argumentação, mas vamos lá. En hais pote periepatesate kataton aiona tu cosmo tuto kataton archonta tes exousias tu aeros tu pneumatos tu nun energuntos entois huiois tes apeitheias. Então, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, vamos aqui para a tradução, né? Nos quais, en hais, nos quais, pote, ou seja, outrora, em outro momento, periepatesate, andastes, katá, que é segundo, de acordo com, tonaiona, o curso deste mundo, né? Tonaiona tu cosmo, deste mundo, tuto, deste. Katá, segundo, ton archonta, ou seja, o príncipe, tes exousias, da autoridade ou do poder, tu aeros, do ar, tu pneumatos, do espírito, tu nun, ou seja, que agora, energuntos, atua, entois ruióis, nos filhos, tes apeitheias, ou seja, da desobediência. Então, os filhos da desobediência. Então, essa é a tradução do texto de Efésios 2, no versículo 2. Então, vamos aqui ao que interessa, que é justamente a relação de possível ambiguidade que possa aparecer aqui, certo? É a seguinte, nós temos Efésios 2 e 2, então, a primeira questão. O texto é debatível, certo? Por quê? Porque se ton aiona se refere a um ser sobrenatural, então ele pode ser uma aposição a ton archonta. Então, vamos ver aqui, ó. Nós temos andastes, segundo o curso, né, katatonaiona, certo? Tu cosmo, né? Então, a questão é, tonaiona se refere a um ser sobrenatural, certo? Se ele se refere a um ser sobrenatural, então ele seria esse curso deste mundo, certo? Essa coisa aí, esse elemento aí deste mundo, esse aiona deste mundo, ele seria o príncipe da potestade do ar. Então seria uma aposição. Na verdade, nós seríamos kataton aiona tu cosmo, kataton archonta tes exousias. Então, esse aiona, que poderia de alguma forma ele ser traduzido como um ser diferente, não necessariamente o curso, mas outra coisa, isso é que seria o príncipe da potestade do ar. Mas se a referência é ao curso deste mundo, então as construções estão em paralelo, né? Então é só dizer que andar segundo o curso desse mundo é andar segundo o príncipe da potestade do ar. Uma coisa é ser paralela, outra coisa é ser um aposto. O aposto é um que é a mesma coisa do outro. O paralelo é que você simplesmente está trazendo dois lados aí, certo? Da mesma argumentação. Em paralelo significa que elas estão relacionadas, mas que não se referem à mesma coisa, exatamente como eu coloquei, né? São dois lados da argumentação em paralelo, mas não necessariamente se referindo à mesma coisa. Então, há essa discussão aí, que ela é apresentada, né, por Daniel Wallace. Muito provavelmente, na verdade, tonaiona será mesmo o curso, né, deste mundo, e aí nós teríamos um paralelo, que vocês andavam segundo o curso deste mundo, ou seja, vocês andavam segundo o príncipe da potestade do ar. Vocês faziam isso seria uma argumentação paralela,
Se fosse a positiva, seria esse Aiona, né, esse ser deste mundo, ele é o príncipe da potestade do ar, isso é que seria o aposto. Mas a tradução, né, Almeida Revista é atualizada, como você percebe aí, ela traduz como o curso deste mundo, exatamente indicando esse paralelo ao invés dessa aposição, ok? Então, esta foi a nossa aula. Espero que você tenha gostado, tenha entendido aí os pontos que a gente trabalhou e até a próxima, se Deus quiser.